Olá, Amanda, bom dia! No intervalo aqui nós dançamos, ninguém viu nada, né? Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo pela TV O Dia, aqui no Piauí, canal 9.1, e para todos vocês no Brasil que estão nos acompanhando também pelo link da televisãodia.com.br. Hoje, nessa quarta-feira, nós temos mais um quadro Dica X e eu trago para vocês esse best-seller do autor William George Jordan. Eu falei para vocês na semana passada que nós iríamos falar sobre o poder do autocontrole. Como nós podemos governar as nossas emoções, impulsos e desejos com dignidade e força interior. Vamos para a primeira frase? Ele diz o seguinte: quem não governa a si mesmo acaba sendo governado pelas circunstâncias. O autocontrole não te limita, ele te liberta para o que Deus preparou. Olha só que interessante. O livro do William George Jordan, ele fala o seguinte, que nós não podemos controlar a economia, o trânsito, o clima, o comportamento das outras pessoas, mas nós podemos controlar as nossas atitudes, as nossas palavras, nossos pensamentos, as nossas escolhas. E isso vai fazer com que você deixe de ser vítima das circunstâncias e passe a ser protagonista da sua própria história. E essa é a essência desse livro, que fala que o maior campo de batalha da sua vida não está lá fora, está dentro de você. Porque o verdadeiro desafio é vencer a si mesmo. E não é repressão, é transformação. A partir do momento que você tem uma leitura como essa, que você vai aprender a gerenciar suas emoções, você vai perceber que muitas pessoas vivem no caos, é algo que acontece todos os dias, são problemas que acontecem na sua vida, mas que você, com prática, com a intenção positiva e sabendo do que fazer, você vai poder ter esse autocontrole muito maior. Vamos para a próxima dica. Ele fala também que o governo interior é quem reina a sua mente. Como assim, Jax? A sua mente, ela é um verdadeiro reino. E existe o reino soberano, que é o governante, e o reino servo, que é o reativo. Todos nós temos os dois, só que algumas pessoas, elas são mais soberanas. Como assim? Elas conseguem governar pensamentos com intencionalidade, com clareza, ela age com base em valores internos e usa pausas estratégicas, pensa bem antes de reagir. Já a pessoa serva, que é reativa, ela reage cegamente às emoções, os impulsos. Sabe aquela pessoa descontrolada, que ela não pensa e depois, poxa vida, eu não deveria ter falado isso. Eu agi por impulso. É guiado por muitas provocações, opiniões alheias, principalmente dá ouvido às outras pessoas e aí reage, toma decisões que não deveriam acontecer e drena sua energia vital em ações impensadas. E depois vai se arrepender, poxa vida, não era isso que eu queria. Então todos nós temos os dois, mas nós devemos observar bem mais o soberano, que é esse governante, para que você realmente possa governar esses pensamentos e ter o autocontrole de se policiar mais com relação às suas palavras, atitudes, às suas ações. Vamos para mais dicas. No livro também ele fala sobre o princípio da responsabilidade total. Sabe aquela pessoa que vive culpando os outros por algo que aconteceu errado? Isso dá uma sensação de impotência. Isso não é legal, porque a partir do momento que você errou em determinada situação e você assume essa responsabilidade, você tem o poder. E é isso que o livro trata. Ou seja, quando você assume integralmente suas atitudes, você para de terceirizar a culpa. Isso quer dizer que você não vai ficar, meu Deus, martirizando. Errou, fez daquele erro um aprendizado, pediu desculpas e vai para frente, porque em vez de procurar culpados, quando você age com aquilo que eu falei agora há pouquinho do soberano, ele vai se perguntar: como eu posso fazer melhor daqui para frente? O que eu poderia também ter feito diferente? Como eu posso fazer para não tomar decisões precipitadas ou fazer alguém ou algo que não é legal, ou alguém se ferir? Então isso é muito importante. Pare de ficar só culpando os outros e assuma a responsabilidade dos seus atos. Que aí, como o livro fala, você tem o poder em suas mãos. Vamos para mais dicas. No outro capítulo ele fala também sobre os inimigos do reino, que são os crimes da língua e também do pensamento. E o que ele diz? Existem pessoas que têm um diálogo derrotista. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu nunca vou conseguir, eu não sou bom nisso o suficiente, por que nunca aparece emprego para mim? Eu sou burro, eu não consigo aprender nada.
Esse é um diálogo derrotista, é um inimigo interno. Mas existe também as pessoas que têm palavras impensadas, que é o inimigo externo. Ou seja, as palavras são como sementes. Então a gente tem que plantar com muito cuidado e colher aquilo que semeou. Porque quando você atira, é como flecha, uma palavra em alguém que fere, isso dificilmente vai ter um retorno positivo. Então a gente precisa entender que toda ação tem uma reação. E o que a gente precisa melhorar? Ter estratégia para ter uma substituição consciente. O autor fala: troque julgamentos negativos por perguntas construtivas. E também tem uma estratégia do silêncio estratégico. Como assim? Antes de responder com raiva, pergunte: essa palavra vai construir ou vai destruir? O que eu vou falar agora para essa pessoa vai deixar ele lá embaixo, fazer com que essa pessoa sofra muito, ou eu vou pensar bem, buscar ponderar e equilibrar esse meu relacionamento, esse meu diálogo com alguma pessoa, dentro do trabalho, na família, com seu esposo, com seus filhos. Então a gente precisa entender: essa palavra vai ser para construir ou para destruir, para deixar a pessoa para cima, para levar ou para derrubar. Tudo isso é muito importante. No próximo capítulo ele fala também sobre a armadilha da reatividade, que é o desperdício de energia. Tem muita gente que desperdiça energia, 80% de que maneira? Quando a maioria das pessoas gasta a sua força vital em reações impulsivas. Isso quer dizer o quê? Aquela preocupação excessiva, aquela pessoa que se apressa em fazer as coisas, se preocupa demais, que vive remoendo sempre o passado, que não olha para frente e fica sempre temendo o futuro e não vive o presente. Conhece alguém que não consegue viver o presente, só pensa no passado e fica já imaginando o futuro, mas de uma forma muito ruim? Então a gente precisa agir no agora. Por isso que a armadilha da reatividade é exatamente: pare de ficar desperdiçando sua energia, seu tempo com algo que já aconteceu ou com algo que ainda nem aconteceu. Viva seu agora, busque melhorar a si mesmo agora, hoje, as suas atitudes, seus comportamentos, buscar trabalhar os seus erros para não mais repeti-los. Isso tudo é muito importante. No próximo capítulo desse livro, ele fala também sobre a ciência da disciplina diária, porque o autodomínio não é um dom nato. É algo que a gente aprende, é uma habilidade. Ou seja, nem toda pessoa tem essa habilidade de ter, um autocontrole, pensar um pouco mais. Então ele fala: comece pequeno, escolha um hábito simples. Por exemplo, acordar 15 minutos antes, fazer uma refeição, fazer uma meditação, né, antes das refeições, praticar isso por vários dias. Isso tudo é muito importante. Repita tudo isso com muita intenção, principalmente intenção positiva, porque essa microdisciplina ela vai fortalecer o seu caráter, de não agir por impulso. Então, antes de acordar e abrir as redes sociais, ver só coisas negativas, ou ficar ali pensando nas preocupações do dia, você aprende a celebrar a consistência, com caráter, mostrando que você pode ser uma pessoa melhor naquele dia, com muita disciplina. Hoje, antes de eu falar alguma coisa para alguém, eu vou pensar bem antes de machucar essa pessoa, ou seja meu colega, ou seja meu vizinho, seja meu parceiro, seja quem for. E tudo isso quando, principalmente, ninguém está observando, a gente observar mais os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes, porque toda ação tem uma reação, principalmente quando você ataca o outro de uma maneira inconsequente. Além disso, ele fala também sobre o arsenal do soberano, que são as táticas de repouso consciente. Como assim? Ele fala no livro de várias técnicas de exercício. Uma delas é uma pausa de 5 segundos. Olha só, Amanda, que interessante. Você tem aquela raiva, aquela frustração. E o que você deve fazer? Você interrompe aquele ciclo reativo, automático, abre um espaço para aquela resposta não sair de qualquer forma, e essa pausa que você dá de 5 segundos, pensa, analisa. Por isso que tem muita gente: respira, pensa, dá uma volta, depois você vai tomar atitude. É muito importante, é comprovado cientificamente, porque realmente essa pausa, ao invés de tomar aquela atitude de impulso, faz com que você resolva muitos problemas e principalmente evite muitos problemas. E também tem um teste do silêncio. Ao você receber uma crítica injusta ou uma ofensa, resista a esse impulso. E antes de se justificar ou contra-atacar imediatamente, você mantém aquele silêncio. É melhor responder até depois, deixar para depois, porque muitas vezes tem muitas pessoas que falam e fazem algo que depois vão se arrepender amargamente, porque não tomaram essa atitude de manter um silêncio, principalmente diante de uma
crítica injusta, de uma ofensa, já quer rebater, já fala e briga, aí vem as famosas discussões, as DRs. Hein? A gente pode resolver tudo isso quando a gente tem um silêncio. Dá um silêncio, espera amanhecer, espera tudo se resolver, se acalmar. A água, quando você coloca barro dentro de um copo, a água está ali barrenta, mas depois de algum tempo ela vai ficar mais clarinha e o barro vai ficar lá embaixo. Pega essa analogia. Então a gente tem que estar um tempo para poder responder às pessoas. Tem um outro capítulo que ele fala também que existe uma anatomia de uma escolha. Ou seja, se você recebe um e-mail, uma crítica, alguma coisa que foi tóxica para você, muito estressante, você pode ter aquela rota do servo, que é uma reação imediata, guiada pela emoção, com a raiva. Aí dá uma resposta agressiva para aquela pessoa, aí depois pode ter o arrependimento e a perda de energia. A partir do momento que você tem a rota do soberano, lembra que eu falei agora há pouquinho, que o livro fala muito sobre essa questão de você manter a rota do soberano, você respira profundamente, você pergunta, isso é uma reação ou é uma escolha? Se for uma escolha, escolha a melhor atitude. E por isso você vai ter uma ação intencional e estratégica diante daquela situação. E aí você vai ter o autocontrole. Olha que legal. É muito fácil de se realizar. Parece fácil da fala, mas você pode praticando a partir de hoje. Opa, antes de eu tomar qualquer atitude impulsiva, eu vou parar para pensar e ver o que aquilo pode causar naquela outra pessoa, ou naquele grupo, na minha equipe, ou como líder. Imagine aquele líder que grita, que briga, e depois, rapaz, eu vou perder os melhores colaboradores, porque ele não soube ter um autocontrole, não agiu como soberano. Vamos para a próxima dica. Ele fala também sobre a dignidade da autossuficiência. Isso quer dizer o quê? Que não é um isolamento você se tornar autossuficiente. Quer dizer que você não precisa depender da aprovação externa para manter sua integridade. Tem muita gente que fica precisando de manter aquela integridade ou aquela aprovação. Eu fui bem, fala aí para mim, como é que eu fui, não sei o quê. E não fique dessa forma, independa de aprovações externas, dê o seu melhor onde você faz. Fracasse como professor no sentido que você vai aprender tudo, mas você tem que ter uma vida guiada por valores, com decisões baseadas puramente nessa busca interna. Cuidar dos pensamentos, das palavras, das atitudes. E vamos para a próxima dica. Ele fala também sobre a majestade da calma. Fique muito calmo. A calma é uma verdadeira força que não grita, então não precisa gritar. Aí no próximo slide ele fala também sobre a questão das outras dicas com relação a essa calma, que é você evitar com as manipulações, os manipuladores, as pessoas que têm jogos emocionais ou que faz alguma coisa que vai te desestabilizar, né? De não te deixar de uma forma muito tranquila. E em situações de alta pressão, mantenha essa calma para você ter uma paz como resultado. Você quer ser uma pessoa com paz ou com guerra o tempo todo com as outras pessoas, com a sua equipe, com o seu trabalho, com as pessoas com quem você convive? E aí vamos para outra dica aqui, finalizando. Ele fala também do caminho real para a felicidade. Primeiro, você se conhece mais, o autoconhecimento, você passa a se governar, se superando cada dia para se tornar um grande rei, ou seja, viver com dignidade, governando seus desejos, construindo seu próprio destino, com a total responsabilidade, assumindo seus erros, suas culpas, e aí buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. E aí eu trago como uma frase aqui, a minha frase: a transformação não começa amanhã, não começa quando as circunstâncias mudaram, elas começam no seu próximo pensamento. Tudo começa no seu pensamento. Isso é muito importante. Essas dicas estão nesse livro aqui, O Poder do Autocontrole. É um livro sensacional, é um best-seller. Eu tenho certeza que a Amanda gostou muito dessas dicas. Vem cá, Amanda. Na próxima semana eu trago esse livro aqui, olha. Esse livro que fala das 7 lições das pessoas que vencem na vida. É um livro sensacional que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Gostou das dicas, Amanda? Ah, eu amei. Amei demais. Eu acho que é importantíssimo para esse momento que a gente vive, as pessoas continuarem acompanhando orientações como essa sobre o autocontrole. É muito difícil, desafiador para muita gente, Mas né? muitas pessoas, Por isso que essas dicas sendo colocadas em práticas com doses homeopáticas, eu posso dizer assim, você vai conseguir gerenciar as suas emoções para não ter atitudes impulsivas. E aí, só para avisar, em agosto nós vamos ter um curso de oratória na prática, onde eu vou ensinar também essas técnicas, para que as pessoas possam aprender cada vez mais. Tudo isso você encontra no meu Instagram, @professorjex. É só você colocar lá, tem todas as informações dos cursos, palestras, mentorias, para que você possa ser um profissional cada vez melhor. Perfeito. Então, dia 14 a 16 de agosto, esse curso maravilhoso de oratória com ele, que é excelentíssimo, que impacta bastante, hein? Por isso que eu digo sempre, não precisa apenas falar. Tem que impactar. A gente ama esse bordão de slide. Gente, muito obrigada. Vinheta, né? Vamos lá para a vinheta do professor Jex.